novo, vocês vão compartilhar essa live para todas as pessoas que estão com queixas capilares, queda de cabelo, alopécia, carequice, tudo que vocês pensarem sobre essa questão a gente vai abordar hoje, tá? Então eu vou introduzindo primeiro um pouquinho para vocês também sobre o que a gente vai abordar um pouco hoje, o que a gente vai conversar. Graças a Deus a gente tá em casa, então para quem não sabe, meu nome é Jéssica, eu sou médica, fiz pós em nutrologia, então eu vou combater um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que a alimentação de vocês também, óleos essenciais interferem na formação dos cabelos. E o Tássio especificamente, ele trabalha realmente com óleos essenciais, com tratamentos capilares, tá? Então ele... Deixa eu ver se tá dando alguma coisa aqui. Não. Gente, não vai dar pra nós conectar os dois, mas não tem problema. Ó, o Tássio falou o seguinte, enquanto ele está chegando, vocês vão pegar e fazer o seguinte, vão mandando já as enquetes e as perguntas de vocês, tá? Então, como eu tava falando, até pra introduzir um pouquinho pra vocês, eu e Tássio, a gente sempre gostou muito dessa área de pesquisa, tanto ele quanto eu. Ele vai se apresentar depois um pouquinho também pra vocês sobre qual é a especialização dele, o que ele faz, como ele usa esses óleos essenciais na rotina diária, literalmente diária, em todos os protocolos de atendimentos médicos, a gente sempre usa os óleos essenciais, tá? É algo bem fixo e bem estabelecido. Ah, deixa eu só ver uma coisa, gente. Acho que ele já tá chegando. Então, tô vendo aqui que o pessoal quer sobre queda, alopecia androgenética, foliculite em couro cabeludo, ótimo. Se der, pode fixar o tema de hoje. Vamos lá, eu vou tentar ver se eu consigo adicionar o tema. O tema de hoje é saúde capilar. Então a gente vai falar especificamente sobre óleos que vão ajudar para caspa. Por que algumas pessoas têm cabelo branco? Quais óleos a gente vai usar para quem tem psoríase, lesões no couro cabeludo. Então, tudo isso a gente vai abordar um pouquinho hoje para vocês. Por que algumas pessoas têm cabelo fraco? Por que algumas pessoas caem o cabelo? Por que os homens têm essa predominância? Então, tudo isso a gente vai tentar falar hoje aqui com vocês. Queda de cabelo, alopecia androgenética, quais óleos usar. Ah, fiz transplante capilar e minoxidil, mas continua a cair. Nossa, essa pergunta aqui foi genial, tá? Vocês vão ver o que a gente faz de protocolo aqui, o que a gente viu de resultados e impactação, por exemplo, em cirurgias, tá? Que transplante capilar, só pra vocês terem uma noção, é retirada de fios, que a gente tira de áreas doadoras, geralmente é na nuca, e transplanta pra frente. Então essa é a especialidade do Tássio, que ele principalmente faz. Ó, chegou. Ê, galera, vai dar tudo certo. De um jeito ou de outro a gente conseguiu. Boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal. Então a gente vai fazer junto. Teve um monte de pessoal perguntando exatamente sobre alopecia, queda de cabelo, enfim, sobre essas demandas. Eu já me apresentei, eu vou deixar que o Tássio se apresente também sobre tuas pós e tudo mais, para o pessoal entender o que o Tássio faz na vida, tá? Tá, vamos lá então, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui porque o ventinho me despenteou. Tem filtro, não tem problema. Então, meu nome é Tássio, eu sou médico, né, há 9 anos e eu sou cirurgião geral também. Fiz a residência, né, são 2 anos a mais, depois da faculdade você faz uma residência. Então, me formei nessa questão de barriga, né, cirurgias de hérnia, vesícula, apendicite, emergências cirúrgicas. E depois da cirurgia geral, eu decidi estudar transplante capilar e tratamento capilar. Então, é a área que eu atuo atualmente, né, na minha clínica, é uma clínica de transplante capilar, de tratamento, nessa linha de estética capilar, outras partes de estética também. Eu tenho mestrado em ciências biomédicas, então tenho estudado bastante essa parte molecular mesmo, essa parte de ciência básica, porque é uma área que me interessa muito, né? Essa área de cabelo, envelhecimento, longevidade e parte capilar. Pessoal, então é isso aí. Devidamente apresentados, confirmem aí pra nós, o som tá tudo certo, vocês estão conseguindo ouvir bem, a transmissão tá boa agora, a gente resolveu. Acho que tá tudo certo, né? Tudo certo? Vão confirmando aí pra gente. Só pra dar um ok. Beleza, tudo certo.
Então vamos lá, acho que vamos introduzir um pouquinho sobre a questão de que o pessoal tá perguntando sobre sobre crescimento capilar, sobre essas coisas, tá? Vamos conversando aqui. Deixa teu telefone que não vai dar certo. Tá bom. Bora lá então. Tá dando certo. Tá bom. Não tá dando certo. Então vamos lá. Pode repetir a pergunta? Vamos lá. Não, pra falar sobre cabelo. O pessoal vem sempre perguntando quais são as causas, principalmente o que eu mais recebi de perguntas é exatamente sobre o que faz o cabelo cair, por que ele cai tanto. Eu vou abrir a janela um pouquinho também, porque tá muito quente aqui dentro. Sobre o que faz o cabelo cair, sobre o que a gente pode melhorar para questões de cabelo, quais óleos a gente pode associar para esses casos. Tá, então vamos lá. Alopecia areata, isso foi bem comentado também. A gente tem algumas causas de queda capilar, a gente pode dividir em 3 tipos, né? A queda capilar que é hormonal. Então, por exemplo, a mulher que tem deficiência de estrogênio e progesterona pode ter uma queda capilar. Isso acontece marcadamente após a gestação, né? Ela está com estrogênio e progesterona altíssimos e tem uma queda capilar abrupta com a retirada da placenta. Então, pode ter uma queda capilar porque o folículo precisa de estrogênio e progesterona na mulher, por exemplo. Então, parte hormonal, tá? Parte nutricional, a gente tem vitaminas, minerais, por exemplo, vitaminas do complexo B. Todas o cabelo precisa, tá? Tem a B5, tem a B8, né, o ácido pantotênico e a biotina, mas tem as outras também que participam do ciclo de fabricação de energia dentro das células. Então, todo esse complexo B acaba sendo utilizado pelo cabelo, que ele é altamente metabólico, o folículo, né? Então precisa muita multiplicação celular. E a gente tem uma terceira causa, que é a causa inflamatória, tá? Então, inflamação causa queda capilar. Onde tem inflamação? Na alopecia androgenética, por exemplo. Apesar de ser o DHT, né, é um hormônio que causa queda de cabelo, ele inflama o folículo, então é uma causa inflamatória. Hormonal inflamatória, podemos dizer. Você tem a alopecia areata, que também é um ataque autoimune aos folículos, e os anticorpos que você mesmo fabrica vão lá no folículo capilar, inflama ele e faz com que o folículo solte o fio, né? E pode ser reversível, pode ser uma inflamação que reverte, ou pode ser uma inflamação irreversível também. Por isso que a alopecia areata tem que ser tratado o quanto antes, porque muitas vezes o profissional médico vai falar, ou algum terapeuta vai falar, olha, é só esperar que vai voltar sozinho. Não, cabelo nunca você espera, você sempre intervém, você tem que ser intervencionista no cabelo. Se você for conservador, não, isso aí vai voltar porque é passageiro, uma alopecia areata, ela geralmente volta, aí pode ser que você perca aqueles fios lá, aqueles folículos, tá? Então você tem que ser intervencionista com o cabelo, extremamente intervencionista. Gente, então assim, você falou muito bem o que são as causas, né? Então vocês vão lembrar, a gente tem que trabalhar exatamente nesses segmentos. Se a gente tem um processo inflamatório, quando a gente fala em inflamação, tem causas autoimunes, tem também Covid, que eu vi muita gente perguntando. Então, por que o cabelo caiu pós-Covid, tá? Foi uma das perguntas que mais surgiram no pós-Covid, que muita gente teve perca. Exatamente por esse processo inflamatório. Nosso corpo sofre muito com aquela inflamação, o corpo fica como um todo debilitado e por isso que os cabelos começam a cair. Eu vi que as meninas também comentaram sobre gravidez pós-parto. É um processo que eu estou trabalhando exatamente nisso, que eu também estou no pós-parto com 2 meses, né? Do primeira gestação, a gente não fez protocolos, não equilibrou, vamos dizer, nem alimentação, muitas vezes, nem hormônios, e aí sim existe uma queda de cabelo abrupta. Isso porque a mulher mexeu na questão hormonal e também tem uma déficit nutricional, porque quando a gente amamenta, a gente acaba levando todos os nutrientes, todas essas questões pro feto, pro bebê, né? Pro bebê, no caso. Então, quando a gente começa a cair, exatamente isso são alguns dos mecanismos, tá? Que estão justificados para essas quedas capilares. Vou lembrar outra coisa, eu quero que vocês mandem essa live para mais pessoas, tá? A gente quer chegar a 1000, que aí depois eu vou mostrar um resuminho de novo para vocês de óleos essenciais que a gente pode colocar para protocolos. Mas a gente vai disponibilizar com mais de 1000 pessoas, tá? Para vocês poderem acompanhar e dar uma olhadinha dos principais óleos, de principais protocolos estabelecidos, que a gente tanto usa na prática clínica, quanto tem evidência na questão de artigos científicos também.
tá? Vamos tentar começar a falar, quem sabe, sobre algum deles, alopecia, o que a gente pode fazer, pelo menos, por questão hormonais, como é que a gente vai equilibrando com os olhos e com... Tá, então, vamos lá. É a alopecia androgenética, a queda de cabelo masculina, né, a calvície clássica, que pode ser feminina também, tá? Tem a alopecia androgenética feminina, é o mesmo mecanismo, o hormônio DHT, a testosterona, que a mulher também tem, se converte em DHT e causa queda de cabelo. No homem, a testosterona é mais alta, se converte em DHT, que é a dihidrotestosterona, e causa queda de cabelo. Então, como é que a gente pode evitar essa queda da alopecia androgenética, que é a mais comum de todas, né? Bloqueando o DHT, tá? Então, eu tenho aqui a testosterona, eu tenho aqui o DHT. Eu não quero que a testosterona se transforme em DHT. Eu quero que ela fique só a testosterona, tá? Testosterona é legal, só não quero DHT. Então, como é que eu faço? Eu bloqueio essa conversão, tá? Como eu bloqueio? A gente tem um medicamento clássico chamado finasterida, dutasterida, que bloqueia a testosterona se transformar no DHT, no malvadinho, tá? Então, essa é a medicação clássica. A gente tem óleos essenciais que também conseguem bloquear essa conversão da testosterona em DHT. Quais são os óleos? Tudo a gente tem óleos, né, gente? Lembrando isso, para tudo que a gente pensar, tem óleos. Tu já vai largar os óleos? Pode largar. Então, a gente tem, primeiramente, o óleo de peppermint, tá? O óleo de peppermint, ele consegue bloquear essa conversão da testosterona em DHT. Então, isso seria o principal mecanismo, né, para você evitar uma calvície, ou você ganhar alguns fios de volta, ou você reverter um pouco a calvície, né, ou você pelo menos estacionar ela, tá? Se você estacionou a calvície, já é um grande ganho, quer dizer que você não vai ficar mais careca ainda, tá? Então, por quê? Porque uma calvície avançada, o folículo morreu, tá? Ele virou uma cicatriz na sua pele do couro cabeludo. Gente, isso é pra lembrar, sabe o presente de Natal pra aqueles vozinhos, pra aquele primo que tá ficando careca, que tá perdendo cabelo? O Peppermint é um dos óleos assim que a gente pode super associar pra essas questões. Um outro óleo até pra comentar... Deixa eu falar mais do Peppermint. Tá, tu quer falar mais. Peppermint, vasodilatador. Qual que é o medicamento capilar que tem efeito vasodilatador? Minoxidil, tá? Então o minoxidil, o vasinho que está fechadinho, ele deixa abrir mais e passa mais sangue nesse vaso. Chega mais sangue no couro cabeludo. Então, se você usar o Peppermint, você tem um efeito duplo. Bloquear a testosterona, o DHT, e vasodilatador, igual ao minoxidil. Tanto que tem muitos estudos comparando o Peppermint com o minoxidil e vê que é o mesmo efeito, a mesma coisa, entendeu? Para ganho de cabelo, folículos, né? Ganho de folículos. Então, vamos lá. Terceira ação do Peppermint, anti-inflamatório. Lembra que a gente falou das 3 causas? Uma delas é inflamatória. Então, vamos lá. O Peppermint age nas 3 causas, tá? Primeiro, ele bloqueia, ele age na causa hormonal, DHT. Segundo, ele age na causa nutricional, vasodilatação, que é o minoxidil, né, o padrão. Então ele faz vasodilatação igual ao minoxidil. Terceiro, ele age na causa inflamatória, desinflamando o folículo. Então o Peppermint seria o óleo mais versátil, mais completo para queda capilar, tá? Que você poderia usar. Se for escolher um só, usa o Peppermint. Ele é o the best. Um dos primeiros. O top do top, tá? Começou a live já largando top de top pra vocês, tá? Rank 1. Começou, a gente devia ter colocado ele por último, mas ele já começou dando pra vocês, literalmente, o maior brinde de todos, o Peppermint, então, que a gente falou. Posso comentar de um outro do Alecrim? Um detalhe no uso dos óleos, né? Você tem que fazer uso, dependendo do seu grau de calvície, da inflamação dos folículos ali, principalmente, que você vê com microcâmera. Eu vejo diariamente, tá, os pacientes ali, o folículo está vermelhinho ao redor, chama um halo inflamatório. Então, quanto mais inflamado,
você tem que usar mais frequente óleo essencial, né? E quanto maior o seu DHT também, você vai medir no seu sangue. Se tiver 400, 500, se você for homem, tem que usar mais peppermint, né? Se você tiver um DHT baixinho, folículo pouco inflamado, pode usar a cada 2 dias. Agora, se tiver um folículo bem inflamado, um DHT alto, né? Para cima de 500, aí tem que usar 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia. O óleo essencial, ele volatiliza, né? Então, o ideal é você usar com óleo carreador para que ele não volatilize, para que ele penetre, né? Ele vá em direção a dentro da pele, né? Ele não vá para o ar, tá? Beleza, vai. O pessoal comentando como é que a gente usa o óleo essencial de peppermint, né? Como é que a gente faz o uso dele. Se a gente pode... já bateram 1000, ó. Gostei, gente. Vocês vão ganhar um resuminho depois pra vocês aplicarem no cotidiano de vocês. Como é que a gente vai usar o peppermint, tá? Então, assim, quais são as melhores formas da gente usar? Tem muitas pessoas que usam no shampoo, sim, já teve alguns resultados, mas o Tassi é uma das pessoas sempre que defende a gente usando tópico. E realmente, quando a gente usa tópico, ele tem uma absorção realmente melhor, tá? Isso porque ele vai ficar fixo no teu cabelo. Fica, às vezes, com um aspecto, assim, de encebado? Não, gente, o óleo essencial, ele não vai te deixar o teu cabelo oleoso. Ele é volátil. Então, quais são formas da gente usar? Já vi o pessoal colocando. Coloca um carreador. Como a gente pode usar? Um óleo de coco diluído. Então, deixa eu ver. Você mesmo ainda na live. Vamos na tentativa, mas acho que não vai dar. Então, como a gente gosta de associar nos protocolos para crescimento capilar? Pode usar ele puro? Pode. Desde que o teu folículo, tua área de cabelo, de couro cabeludo, não esteja inflamada, tá? Mas eu gosto de diluir ele no óleo de coco. E a gente vai montar depois pro final pra vocês uns blends também, de como vocês podem associar, fazer uma misturinha perfeita para crescimento capilar. Pode usar na sobrancelha, para crescimento de sobrancelha, a gente pode. Crescimento de barba, pode. Quer cabelo crescendo onde for, no braço, no peito, aonde vocês quiserem, vocês podem sim associar muito bem o peppermint. Ele fortalece realmente o crescimento como um todo. Talvez o peppermint seria o único óleo que você consegue usar para crescer sobrancelha, para crescer barba, porque ele tem um efeito semelhante ao minoxidil. O bloqueio do DHT na barba, por exemplo, não é algo que vai beneficiar a sua barba, tá? Deixa assim. Porque a barba, ela não depende, ela não enfraquece com DHT, tá? Ela pode até ficar mais forte com DHT, que é o hormônio malvado pro cabelo, mas pra barba ele é bonzinho. Tanto que quando você tem um homem mais calvo, né, ele é barbudo e careca, né? Tem essa imagem, né, o homem barbudo e careca. Pois é, o cara que tem bastante DHT agindo ali na barba, bastante barba, pouco cabelo. Então o peppermint, como ele tem um efeito semelhante ao minoxidil, ele pode ser usado como vasodilatador. Aí sim você consegue ter um efeito positivo para a barba, para a sobrancelha, porque ele aumenta a circulação sanguínea ali. E daí vai crescer mais rápido, vai crescer mais forte, que outros óleos não têm esse efeito vasodilatador, tá? Então o peppermint, como a gente falou, é o rank 1 ali para qualquer pelo do corpo. Outro óleo essencial que eu vou comentar pro pessoal é o alecrim, tá? O alecrim, quando a gente estuda e investiga, foi feito alguns testezinhos também que eu achei bem interessante, até eu tinha compartilhado com o Tássio umas semanas anteriores. O alecrim, ele tem um efeito redutor de testosterona, tá? Pra quem não sabe. Então, quando a gente usa o alecrim, isso vai dar uma polêmicazinha um pouquinho aqui. Mas isso foram feitos em ratos, inicialmente, né? Estudos com ratos. E eles viram que os ratinhos que consumiram muito óleo essencial de alecrim, eles reduzem a produção de testosterona. Ou não, o alecrim, além de ser um potente anti-inflamatório, todos os outros aspectos, ele também nos auxilia nesse bloqueio. Quando a gente usa na forma periférica, ele vai atuar ali no couro cabeludo. Então ele também reduz um pouquinho a testosterona ali e essa conversão. O alecrim também pode oferecer esse efeito, tá? Exatamente por causa desse mecanismo. Deixa eu abrir aqui. Vamos falar mais sobre... O óleo de alecrim... tem uma patente japonesa desde 95, tá? Falando que ele consegue bloquear a testosterona, a conversão de testosterona em DHT. Então isso é um efeito muito, muito interessante. A gente tem outros efeitos também, como a redução da quantidade de mastócitos no folículo capilar.
Esses mastócitos, eles sempre aumentam quando o folículo entra em fase catágena, que é a fase de queda capilar. Então a gente tem várias fases do ciclo capilar, tá? Tem a fase anágena, que é a fase que ele cresce, fabrica bastante proteína e cresce. Essa fase anágena pode durar anos, tá? Ele crescendo. Aí depois ele vai dar um stop. Não, vou dar um stop, já chegou 1,5 metro esse cabelo aí, vou dar um stop, vou largar esse cabelo embora. Aí ele entra em fase catágena, sempre aumenta mastócito quando entra nessa fase de soltar o fio, tá? E o óleo de alecrim ele vai reduzir essa quantidade de mastócitos, por exemplo, no folículo capilar. Então é um sinal de que ele não está entrando em fase catágena. Além disso, ele vai aumentar a quantidade de fatores de crescimento capilar, que a gente chama, por exemplo, o IGF-1, o hormônio de crescimento, né? Semelhante à insulina, que ele faz o cabelo crescer mais. Então, além de ter esse bloqueio do DHT, além de reduzir mastócito, ele tem esse aumento de fatores de crescimento capilar. Perfeito. Vamos elencar um pouquinho da alopecia androgenética. Eu acho que assim, ó, pra mastigar agora pra vocês entenderem os tópicos, tá? Alopecia androgenética, quem fica caindo muito fio. Pode ser por questão de Covid, resposta inflamatória, sobre doenças autoimunes, algumas também fazem cair mais o cabelo, né? Que é essa resposta mais de inflamação. E quais óleos a gente tem evidenciados em ciência, em estudos que ajudam a reduzir essa resposta inflamatória. E eu quis trazer também um artigo para vocês darem uma olhada, que é exatamente um dos blends que foi feito para alopecia androgenética. Deixa eu tentar abrir aqui, que aí eu vou mostrar para vocês. Só para vocês entenderem e a gente respaldar para vocês também. Deixa eu botar aqui. Se ele inverte aqui. Peraí. Galera, alopecia androgenética, tá? Areata, desculpa, que é aquela resposta inflamatória. Aqui foi um caso que eu trouxe até uma fotozinha pra vocês verem. Ele foi feito um estudo com blends. Eu vou passar depois pra vocês. Mas esse blend ele era usado com lavanda, alecrim, cedro e tomilho. Eles botaram nos pacientes por 6 meses e aí eles compararam a alopecia deles, ou a queda de cabelo. Eles viram que ele aumentou tanto a produção de folículos quanto a resistência desses fios. Isso, quando eles estudaram, eles viram que, ó, vocês não tem como não ver que o cabelo literalmente cresceu muito. Isso foi um estudo que foi feito usando, gente, a loção literalmente todos os dias, aplicando no couro cabeludo, por mais de 6 meses, tá? Esse crescimento não foi do dia pra noite. O cabelo é alguma coisa que é construído a longo prazo, tá? Então, vocês vão ter que ter paciência. O áudio tá tudo ok. Alecrim, cedro, tomilho e lavanda, tá? Depois eu vou passar pra vocês exatamente esse resumão, tá? A gente vai mandar pra vocês terem bem rapidinho e bem fácil pra vocês associarem. Esse foi uma resposta que a gente fala, ele reduz a inflamação. Então, esse blendzinho que foi juntado aqui pra gente aplicar no couro cabeludo é exatamente pra reduzir o processo inflamatório, aumentar a circulação e aumentar os nutrientes. O Tassi comentou antes, uma das segundas vias de ativação exatamente pra gente... Ah, o áudio tá perfeito. E os balãozinhos começaram. Um dos motivos também pra gente ter queda de cabelo fraco, é a questão da nutrição. E aí a gente falou um pouquinho sobre as outras lives, todas as outras lives a gente já conversou sobre quanto o intestino, sobre quanto todas essas questões precisam estar alinhadas pra gente ter uma boa nutrição capilar ou nas unhas. Eu brinco sempre que quando eu quero saber se um paciente está comendo bem, se ele está com uma nutrição adequada, é só verificar se a unha dele está descamando e se o fio dele tá com diversas pontas duplas ou tá totalmente seco. Então é uma pergunta que o pessoal mandou. Meu cabelo na ponta é oleoso e depois no fim ele fica seco. Gente, isso é um sinal de que você aqui está com uma nutrição inadequada. E aí pode ser porque você não está comendo bem ou porque você não está absorvendo bem. Então às vezes tem que entrar no intestino ali. A minha questão da nutrologia vai acabar entrando também. Então vocês vão precisar alinhar essas questões e ver se todos os elementos nutricionais estão ok. O que a gente usa com os óleos essenciais na questão periférica? É que eles vão estar levando mais nutrientes. A gente vai usar óleos para favorecer exatamente a circulação lá no nosso folículo, lá na nossa base, pra gente deixar ele mais forte e mais resistente. Beleza? Então, organizem. Quem de vocês, só pra eu entender, até pra vocês comentarem aqui, quem de vocês tem alguma dessas características?
Unhas fracas, cabelos fracos, cabelos quebradiços. Pode ter relação também com a questão da nutrição. Meu irmão é celíaco, já fez 2 implantes. Tá, então esse é um caso interessante para a gente discutir, né? O intestino dele absorve muito pouco nutriente, né? E ele é uma pessoa inflamada, né? O intestino inflamado faz do organismo dele como um todo inflamado. Então isso deve inflamar o folículo também. E, por exemplo, na minha consulta capilar, eu peço vários exames de nutrientes, né? Então, por exemplo, B12, a vitamina D, a gente pede exames de minerais como zinco, selênio. Então, a gente tem que avaliar a nutrição do paciente e hormônios também, né? Mas assim, falando um pouco de nutrição desse caso do celíaco, né? Pode ser que ele precise de uma suplementação em alta dose de um bom multivitamínico para que o cabelo dele desenvolva, né? E em alguns casos, pode ser o dele, porque o intestino dele é muito ruim, né? Ele pode precisar fazer endovenoso. Então, lá na clínica, eu trabalho com endovenoso também, porque alguns pacientes precisam, e eu preciso dar o resultado, né, para esses pacientes, tanto do transplante capilar, quanto do tratamento capilar. Então, para que eu consiga dar o resultado, muitas vezes eu tenho que fazer vitaminas, minerais endovenosos. Tá? Gente, até vamos comentar, tá? Dos polivitamínicos. Sobre essas questões, vi que muita gente tem. Qual um dos polivitamínicos que é excelente, qual uma das melhores marcas que a gente tem? VM Complex, do Terra, tá? Literalmente, ele é um dos melhores suplementos que a gente já viu, que a gente já leu. E a gente fala isso com total segurança. As doses deles de suplementação são totalmente adequadas, muito boas. E elas são completas. Tem vitamina D, tem vitamina B, tem vitamina A, tem todos os tipos de vitaminas. Então, realmente, assim, essa suplementação, para quem vê que tem esse malefício, tem essa questão prejudicial, lembrando todas as outras lives que a gente já conversou, tá? Quem tá assistindo as maratonas, a gente tá só fazendo um fechamento para a questão capilar. Mas vocês precisam fazer todo aquele protocolo da questão intestinal, antioxidante, reduzir a inflamação do sistema de vocês e podem sim colocar os polivitamínicos nessas questões, tá? Quando a gente ajeita a questão da nutrição. É um dos que a gente também indica muito aqui, realmente é uma das marcas que a gente tem um favoritismo muito bom pela questão realmente da informação no rótulo, tá? Do quanto são as doses indicadas. A questão do VM eu uso bastante na clínica, porque, primeiro, altas doses, tá? Então, você não pode tomar um multivitamínico de baixa dosagem ou de dosagem mínima, tem que ser de alta dosagem. Infelizmente, o nosso intestino está com dificuldade de absorver as vitaminas e minerais, tá? A gente está inflamado e a gente precisa de chutar a porta do intestino ali, então precisa ser altas doses, tá? Segundo, VM do Terra tem vitaminas de origem animal, tá? Posso citar outros que têm vitaminas de origem animal também, na verdade, eu sei 2, tá? No Brasil, que são prontos assim, que tem de origem animal. Acho que foi mais alto também. Então, por ser de origem animal, a metabolização é melhor. Então, por exemplo, a B12, né, é metilcobalamina, que tem no multivitamínico. E se você for usar um Centrum da vida, um multivitamínico normal de farmácia, ou mesmo um capilar, é cianocobalamina. Cianocobalamina, em muitas pessoas, pode liberar cianeto, porque não tem uma absorção, uma metabolização boa dessa metilcobalamina. Então, é importante que seja de origem animal. E outra coisa dos minerais, o adulto ele tem muita dificuldade em absorver minerais, tá? Tem poucos transportadores intestinais de mineral. Então, você precisa usar minerais quelados, porque ao invés de ele entrar pela via dos transportadores de minerais, ele vai entrar pela via dos aminoácidos, que daí é macronutriente, é mais fácil de entrar no organismo se é macronutriente do que se é mineral. Então, tudo isso aí que a Jéssica falou do VM, eu tinha que comentar, porque realmente não tem como eu usar outro multivitamínico na clínica.
A gente sempre indica, tá? Então, assim, literalmente hoje no mercado acho que é difícil bater. Tem uma outra marca que bate, assim, parecido, mas a nossa indicação primordial sempre é exatamente por essas justificativas que o Tassi deu. Na absorção, além de ter doses altas, a absorção também é muito melhor, tá? Tem como aumentar um pouquinho a voz. Eu acho que é o Tassi, porque eu falo alto, né, gente? Vocês estão entendendo. Eu acho que é o Tassi que precisa, é só tu erguer mais a voz. Tá bom. Vamos lá. Outra questão que o pessoal veio perguntar sobre questão de cor, tá? Por que as pessoas ficam com cor branca e o que a gente tem de artigo pra falar assim, quem tá com cabelo branco, por que precisa se preocupar? Pessoal, o cabelo branco é um sinal de envelhecimento de fato, tá? Queda capilar não é necessariamente um sinal de envelhecimento, que você está envelhecendo. Você pode ter perdido seu cabelo porque teve um estresse muito grande, porque teve uma queda de progesterona e estrogênio muito grande, porque tem o DHT lá incomodando, inflamando seu folículo. Agora, o branqueamento é sinal de que o cabelo envelheceu mesmo. Como é que funciona a cor no cabelo, né? Precisa de uma célula chamada melanócito, e o melanócito ele fica vindo da célula tronco durante sua vida toda. Ele vive um tempo ali, depois ele morre, daí a célula tronco gera um novo melanócito que vai gerar a cor do fio, né? A melanina, a eumelanina, a feomelanina, que vão gerar a cor dos fios loiro e preto, né? E moreno. Então, se você tem alguns momentos de estresse, você vai aumentar um neurotransmissor chamado noradrenalina. Noradrenalina vai fazer com que haja uma multiplicação das células troncos melanocíticas, que ela fica junto no folículo, num lugar chamado bulge, uma multiplicação desordenada, ectópica que a gente chama, e vai esgotar a célula tronco. Então, uma hora não vai mais ter melanócito novo, porque a célula tronco do melanócito morreu, tá? Não tem mais, sendo que ela deveria durar a vida toda. Então, para você reverter cabelo branco, a princípio não tem como, tá? Porque tem que ter uma célula tronco de melanocítica ali, e você esgotou elas. Como é que esgota? Radicais livres atacando a célula tronco melanocítica, lá na bulge do folículo, inflamação pelo DHT, por exemplo, e noradrenalina, acelerando essa multiplicação da célula tronco melanocítica. Deixa eu fechar aqui que vai dar barulho. Então você pode prevenir, tá? Prevenir, como é que você previne? Ou estabilizar, né? A gente também pode estabilizar. Não, é prevenir que piore, tá? Sempre é que piore, né? Você não vai reverter, tenho 10% de cabelo branco. Pode ser que reverta, mas tem uma chance 50-50 ou 30% de reverter, não é uma garantia, né? Então, como é que você pode prevenir? Vamos falar em prevenção, né? Se você reverter, você é sortudo. Vamos falar de prevenção. Óleos antioxidantes, né? Por exemplo, copaíba, frankincense, turmeric. Esses óleos antioxidantes anti-inflamatórios vão desinflamar seu organismo, vai fazer antioxidação lá no folículo também, vai evitar esse esgotamento de célula tronco melanocítica. Então vai evitar que o branqueamento ocorra, né? Tenha sempre uma célula tronco melanocítica lá. Depois que você branqueou, o cara novo, de 25 anos, que tá com o cabelo todo branco, às vezes acontece, esse cara aí não reverte mais, esqueça, né? Não tem mais como. Mas se é um cara que começou a branquear, e a gente entra com um protocolo assim, a gente pode conseguir sim que evite o branqueamento, né? Que estabilize esse branqueamento. Reduzir o estresse também, né? Reduzir a noradrenalina, reduz o estresse e reduz esse aceleramento da conversão de célula-tronco em melanócito, né? Gente, vocês entenderam que a gente precisa reduzir mais uma vez o estresse oxidativo e o processo inflamatório do nosso corpo, que a gente comentou sobre... Eu acho que todas as lives a gente debateu sobre isso. Todas elas, e o quanto a gente tem diversos óleos que estão fazendo essa atuação no nosso corpo. Eu acho que é um resumão para vocês
completarem. Até outro artigo que tu comentou da questão do Parkinson e Alzheimer, se tu quiser comentar, que a gente discutiu hoje. Pessoas que têm uma maior noradrenalina no organismo, são pessoas mais simpáticas, que a gente chama. Tem o simpático e o parasimpático. Então, o parasimpático é o que freia, isso falando de neurônios, tá? É o que freia o cérebro, é o que acalma a pessoa quando ativa o parasimpático. Quando ativa o sistema simpático, você tem um aceleramento da pessoa. E a noradrenalina, ela ativa o sistema simpático e tem uma associação aí que quando a pessoa tem um branqueamento capilar, ela tem maior chance de ter Alzheimer e Parkinson, tá? Esse Alzheimer e Parkinson pode ser causado pela noradrenalina, né, esse aceleramento da pessoa por noradrenalina, causando a fosforilação da proteína tau. Para quem não sabe, Alzheimer e Parkinson, né, tem a ver com proteína beta-amiloide e proteína tau ao redor dos neurônios. Ou seja, lixo de proteína ao redor do seu neurônio vai causar Alzheimer e Parkinson, tá? É o lixo que causa. Então, essa proteína tau fosforilada pela noradrenalina, pelo esse efeito da noradrenalina, vai ficar acumulando ali ao redor do neurônio, não vai conseguir ser eliminada e pode causar Alzheimer e Parkinson. Então, é uma ligação entre cabelo branco e doenças neurodegenerativas. Tá? Perfeito. Gente, outro tema, eu acho que vocês conseguiram entender a importância que a gente precisa de, mais uma vez que eu comentei, inflamação. Outro tema que eu vi que o pessoal comentou e pediu bastante ali quando eu abri a enquete era sobre questão de caspa, tá? Caspa ou oleosidade, a gente fala classicamente como dermatite seborreica, né? Que é a maior englobamento, vamos dizer, dessas condições. Então são pessoas que têm caspa, a psoríase também está muito relacionado com formação de casquinhas, né? E aí a gente também, com certeza, vai falar sobre isso e trazer algumas formulações, algumas dicas para vocês do que vocês podem usar. Tá? Se tu quiser explicar um pouquinho como é que forma também. Não, alguém perguntou ali o que melhora Parkinson e Alzheimer, né? Você frear o sistema simpático ajuda a melhorar Parkinson e Alzheimer, tá? Então, óleos que são calmantes vai também ajudar. Lavanda, por exemplo. Tá? Lang Lang, também Balance, enfim, Adaptive, são outros óleos que você pode associar. Sobre caspa, tu quiser comentar, às vezes na clínica ali. O som tá ótimo. Caspa, né? Caspa, a dermatite seborreica, clássica, né? Uma descamação do couro cabeludo, ela pode ser causada pelo excesso de DHT, por exemplo. Aumenta a oleosidade. O DHT, ele hiperestimula o folículo, né? Então, ele faz o folículo acelerar o ciclo capilar, produzir mais oleosidade e inflamar. Pode ser causado por DHT, pode ser causada por outras inflamações no seu couro cabeludo, como infecciosas, né? Por exemplo, infecção fúngica, infecção bacteriana ali, pode causar essa dermatite seborreica. Pode ser causada por agressão na pele do couro cabeludo. Por exemplo, você coloca uma água muito quente ali todo dia, pode causar caspa, porque ele vai ficar descamando, né? Lesionando ali. E vai ficar descamando o seu couro cabeludo, tá? Então a gente sempre orienta a lavar com água fria para evitar caspa, né? E a gente tem alguns óleos que podem reduzir essa descamação aí, porque eles têm um efeito de antibiótico mesmo, né? De limpar ali o couro cabeludo, antimicrobiano, antifúngico. Então, se tiver muita oleosidade ali, a oleosidade trazer bactérias, trazer fungos, o óleo vai fazer esse controle das bactérias e fungos, né? Só para explicar. O folículo, ele tem uma saída. Do ladinho, ele tem glândulas, que são as glândulas seborreicas, que vão lubrificando, vão liberando a gordurinha para o folículo vir. O que acontece quando a gente forma dermatite seborreica? Ele aumenta demais, ele fica extremamente produtor. E aí, exatamente nessas atuações, a gente vai colocar os óleos essenciais. Também tem relação, por exemplo, dessas pessoas que descamam mais com relação com fungos, tá? Com proliferação de um tipo específico de fungo. E aí, a gente vai atuar com alguns óleos essenciais exatamente nessas questões. Quais são os óleos que tem artigo, que tem evidência que eles mostraram resultados positivos, tá? Um dos primeiros
É um shampoo que é com aloe vera e alecrim, tá? Então eles associaram o alecrim no shampoo, tá? Foi um tratamento, não foi usado tópico, eles misturaram no shampoo, fizeram uma formulazinha, acrescentaram o alecrim e ele teve um resultado positivo para reduzir a descamação, a inflamação e a proliferação daquele sebo, daquela oleosidade que a gente fala. Outros óleos, assim, que tem na literatura, que tem evidência, que são bem legais, que a gente pode associar também, é o melaleuca, tá? O melaleuca é um dos nossos potentes antimicrobianos. Então, sim, com certeza, para quem tem proliferação aumentada, a gente pode colocar exatamente o melaleuca para inibir essa proliferação desses fungozinhos que aumentam a nossa oleosidade e deixam esse aspecto mais de descamação, tá? Então, é uma outra opção. Deixa eu ver o que mais a gente tinha pensado. Crescimento capilar como um todo, eu acho que fortificar também. Olha, eu posso citar um terceiro óleo que bloqueia DHT. Vocês têm aí na casa de vocês, grande parte, né? Óleo muito comum, que é o óleo de lavanda. Tá? O óleo de lavanda também consegue bloquear o DHT. E se você tem cabelo fraco, se você tem um cabelo assim fino, que quebra, é interessante bloquear o DHT, mesmo você sendo mulher, tá? O cabelo fica mais forte bloqueando o DHT. Mesmo o cabelo da área doadora, quando eu faço transplante capilar, a gente bloqueia o DHT por 30 dias no mínimo no paciente, tá? E a gente vê que a área doadora, que não deveria ser sensível à testosterona, teoricamente ela não é, tá? Os livros dizem que essa área aqui não é sensível ao DHT, essa da nuca aqui, né? Só essa aqui que é sensível. Por isso que o cara cai tudo aqui e aqui sobra, né? Mas mesmo essa área aqui fica mais forte, o fio fica mais comprido, ele fica mais resistente, quebra menos durante a cirurgia. Então eu consigo transplantar mais fios. Eu consigo que esse fio tenha uma pega mais rápida depois, né? A pega no sítio que eu coloquei ele, no caso, né? E ele venha mais forte, enfim. Então, bloquear o DHT, tanto para homem quanto mulher, ele é positivo. Tá? Positivo. O pessoal tava falando de montar blend. Gente, eu já vou mostrar para vocês um resumão, que nem eu fiz na outra live da questão intestinal. Eu vou mostrar hoje pra vocês também um resuminho, pra vocês acompanharem com os artigos também que a gente tem de respaldo, tá? Outra questão que o pessoal... Crescimento, a gente já falou, então. Vocês podem associar vários óleos e a explicação fisiológica deles. Eu acho que eu também queria que tu trouxesse às vezes do transplante, que eu vi que algumas pessoas perguntaram, por exemplo, o que a gente faz num transplante capilar, o que a gente usa pra preparação durante a cirurgia, pra vocês entenderem de como a gente tem óleos essenciais que são... ótimos para reduzir a inflamação lá no couro cabeludo, que a gente associa durante os transplantes, e como é que saem os teus pacientes sempre pós-operatório também. Acho que isso é legal trazer da tua clínica, para o pessoal entender como a gente usa muito óleo essencial para cabelo, literalmente diariamente. Então, os pacientes de transplante, eu montei um protocolo de óleos essenciais, e no pós-operatório, imediato, quando a gente termina a cirurgia, ele já sai com mirra aplicado, tá? Já sai tanto na área que a gente retirou dos fios, retira da nuca, né? Quanto na área que ele recebeu os fiozinhos da nuca, veio pra cá, né? Então ele já sai com mirra aplicado, tá? Efeito anti-inflamatório, antibiótico, calmante da pele. Então, isso aí já vai ajudar a cicatrização, tá? Quando o paciente vai para casa, ele leva uma loção com soro fisiológico e alguns óleos também que são anti-inflamatórios. Então, geralmente, lavanda, copaíba, frankincense e mirra, tá? São os óleos que a gente coloca na loção para desinflamar, ajudar a desinflamar. Então, depois que eu comecei a fazer esse protocolo, a gente tem uma hipercromia pós-cirúrgica. Hipercromia vem de cromo, né? De cor, tá? Então a gente tem ficava uma cor vermelha muito forte antes, principalmente quando eu fazia alta densidade, um fio pertinho do outro, ficava uma cor vermelha forte. Depois que eu comecei a usar óleos, esse vermelho sai muito mais rápido. Em questão de 15 dias, muitas vezes já saiu quase completamente o vermelho. E essa hipercromia, ela podia demorar até 6 meses para sair.
porque podia manchar a pele mesmo. Se ficasse ficasse muitos dias com aquela hipercromia, pode manchar a pele. E daí essa mancha da pele, daí pode demorar 6 meses para sair. Então, para evitar essa mancha na pele, que fique muito vermelho, muito inflamado, aí comecei a usar os óleos e é perfeito. Os meus pacientes não ficam com couro cabeludo manchado, com aquela hipercromia pós-inflamatória que a gente chama. Só pra trazer isso pra rotina de vocês, às vezes assim, eu não vou fazer um transplante capilar. Gente, mas entendo isso, pode ser usado pra toda cicatrização, tá? Cesárea, uma mancha fez um corte, tá com uma cicatriz ruim, até pra estrias, eu acredito que esse blendzinho pode ter um resultado bom. A gente tá falando do transplante, que o nosso pós-operatório é padrão. A gente fez exatamente essas comparações entre alguns pacientes que não usavam e de pacientes que faziam uso bem certinho. É abrupto a mudança de um paciente para outro. Outro protocolo que a gente tem é durante a cirurgia, a gente aplica no pós-operatório imediato a mirra mais concentrada. Então a gente usa a mirra e aplica na região onde foi retirado os folículos, para reduzir também a mesma coisa sem inflamação. Às vezes, o que acontece? Quando a gente faz uma feridinha, pode entrar bactérias e pode se formar uma foliculite, por exemplo. Com a mirra, isso caiu extremamente as nossas taxas de foliculite ou de inflamação como um todo. Então, o protocolo é mirra logo na cirurgia, pós-operatório. A gente monta essa misturinha, então um blendzinho com os óleos essenciais e soro fisiológico, que a gente aplica, porque não dá pra botar álcool de cereais, porque vai irritar, a pessoa tá cheia de cicatriz, então não tem como você misturar com algo assim. O óleo de coco também não é uma opção tão versátil, porque quando a gente borrifa ele não fica tão maleável, tão bom. Então a gente mistura com soro fisiológico. É para uma atuação mais rápida, óbvio que vai vaporizar, mas o paciente fica usando por diversos intervalos, né, durante o dia. É que o pessoal tá confundindo, tá? A gente está explicando uma loção anti-inflamatória. Isso. Não é uma loção de estímulo de crescimento capilar. Depois do estímulo de crescimento capilar, eu começo a fazer na área receptora. Depois de 45 a 60 dias eu volto a usar os óleos essenciais daí puros. Tá? Para crescimento. Mas daí não é o copaíba e... já muda. Não é o copaíba e mirra e frankincense. Aí eu vou para os óleos que bloqueiam a DHT. Alecrim, peppermint e lavanda. Então se você não fez cirurgia, alecrim, peppermint e lavanda. Tá? Se o teu couro cabeludo tá íntegro, usa esses 3. Agora se você tá machucado e tal... muito inflamado, ou às vezes uma coceira muito forte, é sinal, e espinhas no couro cabeludo, tem muita gente que tem foliculite, né, várias espinhas assim, pode usar um óleo anti-inflamatório daí, copaíba, frankincense, mirra ou lavanda mesmo. Hoje as melhores indicações são realmente tópicas, tá? Porque a gente tá falando que a gente quer absorver num local específico. Então até eu falo, as vias de uso de óleos essenciais depende do que a gente quer atuar. Nesse caso do cabelo, a gente quer atuar da melhor forma possível lá numa localização específica. Gente, vou mostrar pra vocês um resuminho e aí a gente volta pra conversar um pouquinho aqui só pra vocês entenderem do que eu tinha preparado, tá? Eu vou colocar a última vez eu não consegui dar conta de tanta gente que mandou mensagem. Eu quero que vocês escrevam nos comentários, ó, aqui tem um resuminho. Vocês vão colocar secreto. Quem escrever o comentário secreto, depois vai entrar no grupo e a gente vai mandar todas essas informações pra vocês. Mas vamos lá pro resumão dos óleos essenciais para questões capilares, tá? Coloquem aí nos comentários secreto, que depois vocês vão ganhar esse arquivo. Primeiro, alopecia areata. Quais são os blends que a gente vai montar? A gente vai colocar tomilho, alecrim, lavanda e cedro. Como a gente vai usar esses óleos essenciais? Você vai fazer massagem no couro cabeludo diariamente, tá? Então, é todos os dias fazendo exatamente essa preparação. Dermatite seborreica, que é caspa, oleosidade, psoríase. O que são os óleos que a gente pode colocar? Alecrim acrescentar no shampoo, então é uma das formulações que a gente pode colocar. Melaleuca, para quem tem, para combater o agente causador da caspa, que é o fungo, esse tipo de fungo aqui, o malacésia, tá? Esse é o principal causador de caspa. Como a gente vai combater ele? Com melaleuca. Para crescimento capilar, o que a gente vai usar? Peppermint, que ele aumenta o fator de crescimento, então ele aumenta exatamente um dos hormônios que a gente tem para atuar ali. E
tem um efeito comparado ao minoxidil. Então, às vezes, na clínica aqui, a gente usa muito isso. A gente associa primeiro os óleos essenciais, se a pessoa não tem resultado, a gente acrescenta minoxidil. Alecrim, ele aumenta o número de fios, tá? Então, ele vai reduzir a queda capilar e, em consequência, ele também vai aumentar o número de fios. Então, para quem tem pouco fiozinho no couro cabeludo, é alecrim. E o efeito semelhante ao minoxidil também, conforme os estudos. Lavanda. Esse aqui foi um outro estudo fazendo uso da lavanda só, tá? Como eles faziam uso dele? 3 vezes por dia, por 5 dias na semana. Ele aumentou o número de folículos, a espessura da pele. Então, além de aumentar a quantidade de folículos, ele também aumenta a grossura da nossa pele, que vai proteger um pouco melhor ainda esses folículos. E a profundidade do folículo. Então, olha que interessante. Além dele aumentar a quantidade de óleos de folículos que são formados, melhora a pele, então dá exatamente esse aspecto de reduzir a inflamação e tudo mais. E também vai colaborar com a questão da espessura do folículo, então da resistência, tá? Podem colocar no secreto que depois eu vou mandar pra vocês todos o PDF bem bonitinho, editado, pra vocês terem e montarem esses blends. Mas o óleo mais incrível que a gente comentou hoje, vocês já sabem, né? O Peppermint. Vamos lá para mais algumas perguntas que vocês podem fazer pra gente dar responder aqui pra vocês. Então, acho que a gente já abordou crescimento capilar, o que vocês vão usar de blends para fortalecer o crescimento e quais são as causas, por que às vezes alguma pessoa tá perdendo mais ou perdendo menos. Prestem atenção nas unhas de vocês, eu vou puxar mais pra minha sardinha pro meu lado, da questão de como a nutrição, né, realmente impacta, do quanto o nosso intestino está correlacionado com a questão de um cabelo bem hidratado, de um cabelo bonito, de uma unha bem forte e resistente. Então, esses são os fatores principais. A gente comentou muito isso na live da questão inflamatória do intestino. Então, organizem os olhos para melhorar o intestino de vocês, primeira coisa. Polivitamínicos e todas essas opções que a gente vai colocar na questão tópica, tá? Então, o pessoal pediu, qual que é a concentração, né? Se você for usar o que eu geralmente prescrevo para os meus pacientes no pós-operatório ou no tratamento capilar. Quem não operou, mas quer tratar o cabelo, né? Quer estimular. Pega um frasquinho de 15 ml, aí você coloca metade de óleo de coco e metade lavanda, peppermint e alecrim. Então, esse é um blend de estímulo de crescimento capilar. Se a pessoa tem o couro cabeludo inflamado, a gente tira o peppermint, geralmente, e coloca copaíba, tá? E depois que desinflama, aí a gente acrescenta o peppermint para fazer estímulo capilar. Então, vamos lá. 2,5 ml de cada um e 7,5 ml do óleo de coco, né? Quanto que dá 2,5 ml? Mais ou menos 50 gotas, tá? Cada ml são 20 gotas. Gente, lembrem, esse blend para questões capilares, ele vai ser bem concentrado mesmo, tá? Por que a gente não coloca ele simplesmente puro? Por um objetivo meio clássico, porque senão ele vai vaporizar tudo. Então a gente só coloca um carreador mesmo, para questão de ele não vaporizar e ir embora tudo. Não volatilizar. Não volatilizar, exatamente, para não evaporar, exatamente essa é a lógica. O que eu tava pensando também agora que eu ia falar? Esqueci. Alopecia cicatricial, tá? Você vai usar... Você tem que desinflamar o couro cabeludo, tá? Então você vai dar preferência para os óleos anti-inflamatórios, né? Lavanda, copaíba, frankincense e mirra, tá? Então dá preferência para esses aí em alopecia cicatricial. Aí depois que você desinflamou, aí você pode fazer estímulo capilar. Tá, a gente falou sobre caspa, acho que foi as maiores demandas, crescimento capilar, sobre questão de cabelo branco, que o pessoal mandou muito também, que queriam questionar bastante. Psoríase, eu sei que as pessoas também falam muito. Qual é o procedimento para psoríase, né? A gente fala exposição geralmente solar, um dos maiores tratamentos. Mas, mais uma vez, ali vocês podem reduzir a inflamação do couro cabeludo. Psoríase é também inflamação, doença autoimune levando uma inflamação. Quais são óleos que são legais nesses casos? Frankincense, ele é muito bom você fazer um blendzinho, tá? Lavanda e copaíba, aí você pode aplicar tópico lá na região que está descamando. Se tá uma descamação muito
grosseira, a gente pode associar melaleuca junto, porque às vezes você fez uma descamação, irritou a pele como você abriu, fez micro lesões, acaba que o fungo começa a se proliferar nesse local. Então o melaleuca às vezes pode ser um blendzinho legal para você associar também para a questão de psoríase. Lúpus, eu sei que o pessoal tem... de quimioterapia também tu queria comentar, né? Por que os cabelos caem com quimioterapia? Não, o cabelo com a quimioterapia tem vários mecanismos, né? Então, tem um dos mecanismos que é a ativação de um sistema chamado P53, uma proteína chamada P53, que ela faz apoptose na célula. Então, o quimioterápico, ele não vai agir só no câncer, tá? Ele vai penetrar em todas as células do seu corpo, tá? Vai penetrando no seu braço, na sua pele, penetra em tudo, né? E daí, lá no folículo, ele vai fazer a apoptose, ele vai fazer a morte, o suicídio celular das células do seu folículo, tá? Então, por isso que a quimioterapia pode matar o seu folículo, né? Pode tanto fazer queda capilar reversível, quanto queda capilar irreversível, né? Quer dizer, pode realmente fazer a morte do folículo, né? Interessante para quem está fazendo quimioterapia fazer um acompanhamento capilar também, né? Aí a gente vai fazendo de tudo para que esse cabelo não caia, né? Tem a terapia, a crioterapia, né? Que você coloca um capacete fica bem gelado enquanto você está infundindo na veia. Isso faz vasoconstrição e impede que o quimioterápico chegue lá no folículo, né? Então, daí se tem menos sangue circulante aqui, durante a sua quimioterapia vai menos quimioterápico ali. Mas tem muito além disso, né? Se você fizer um acompanhamento capilar bem feito, você consegue muito mais, além desse tratamento de crioterapia, outros tratamentos para que a gente consiga segurar esse folículo e depois reverter a queda, né? O pessoal pediu bastante sobre a questão eu vi que umas meninas perguntaram sobre pós-gestação. Pós-gestação, como a gente tinha comentado, questão hormonal. E também sobre a questão de vitaminas. Se quiser explicar, acho que tu... Pós-gestação, né? Tem uma queda abrupta do progesterona e estrogênio, então tá lá nas alturas com a placenta produzindo, daí retira a placenta, cai abruptamente, e o folículo sente, porque ele estava acostumado com altas doses de progesterona e estrogênio. Estava estimulando ali o folículo a crescer feliz, né? O cabelo estava crescendo. Associado a isso, a mulher no final da gestação, ela já está com baixos níveis de vitaminas, de minerais, de reserva, aí ganha o bebê, aí o bebê começa a amamentar, né? A tomar o leite, isso reduz mais ainda vitaminas, minerais da mulher, e daí lá pelo terceiro mês, o folículo já está todo desnutrido, com falta de estímulo hormonal, ele começa a liberar o Tá, vamos lá. Tem alguns temas, né? Menopausa, tem lúpus. Podemos falar um pouquinho de menopausa, então, tá? A menopausa, como eu falei para vocês, estrogênio e progesterona, eles ajudam o cabelo da mulher a crescer, o cabelo fica feliz, ele fica estimulado. Então, muitas vezes, a gente associa estrogênio e progesterona no tratamento capilar, para que o cabelo cresça. Na menopausa tem essa queda, né, de estradiol, progesterona, então a mulher pode ter uma queda capilar progressiva, pode começar a ficar calva na menopausa, porque falta esses hormônios. Então a gente repõe e algumas mulheres calvas voltam a ter cabelo por estrogênio e progesterona, tá? Com essa posição. Então o principal é isso, tá? A gente tem óleos que podem ajudar, mas eu preciso falar assim, ó, tem uma causa que é 80% do problema e daí o óleo, você resolve a causa do problema e daí você ajuda com óleo. Aí sim, maravilha. Como repor? Você vai ter que procurar um médico. Não tem jeito. Vou repor sozinho. Não tem uma formulação específica, porque depende muito de cada paciente, né? Então, mexer em eixos hormonais, eu falo assim, é uma das coisas bem difíceis. Qualquer alteração pode interferir muito
no organismo da pessoa. Falando da mulher, tá? Só no ciclo menstrual ela já tem oscilações que interferem absurdamente na retenção de líquido, na questão de ânimo, enfim. Então, hormônios é uma questão bem tenebrosa do nosso corpo também. O pessoal estava perguntando, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, a gente queda capilar sobre a caspa, tá? Sobre o que a gente pode usar. Eu vi que as meninas falam que na gestação eu acho que tinha caído a live, tá? Quando a gente tava falando sobre a questão do pós-parto. Mas estava organizando. Questão hormonal, cai progesterona muito rápido. Então, durante os 3 primeiros meses, o folículo ainda está sobrevivendo com essa queda de progesterona e questão de nutrição. A mãe está amamentando, perde nutrientes, não está se alimentando de uma forma adequada. Cai essa nutrição no fio, leva 3 meses e ele começa a cair. E aí, para você repor toda essa questão, demora um tempo. Tá, vamos lá. Da tireoide, tá? Ah, tá. Uhum. O hormônio da tireoide, ele é responsável por acelerar o seu metabolismo e ativar a formação de várias proteínas dentro da célula, tá? Então, dentro desse espectro aí, você precisa de muito metabolismo, muitas proteínas, para que tudo funcione direito. Quando você tem uma queda no hormônio da tireoide, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, né, aquela autoimune que o seu próprio organismo começa a atacar a sua tireoide, começa a produzir a quantidade de hormônio da tireoide, vai causar queda de cabelo. Uma das principais causas de queda de cabelo é falta do estímulo do hormônio da tireoide. Começa o folículo ficar fraco, o metabolismo do folículo ficar lento, pouca síntese proteica no folículo, né? Então tem que fabricar várias proteínas, queratina, uma delas, né? E daí o folículo cai, o fio cai e o folículo fica fraco, né? E pode até inflamar por causa disso, porque ele está fraco, né? Então, hipotireoidismo. Só que hipotireoidismo é uma doença que dá para você tratar tranquilamente com reposição hormonal no hormônio natural, né? Que é a própria tiroxina. E, em alguns casos, o triodotironina. São os 2 hormônios que você suplementa para tratar a tireoide. E, a princípio, é para você voltar a ser uma pessoa normal quando você toma esses 2 hormônios. Ou só um deles. É para você voltar a ser uma pessoa normal, com metabolismo capilar normal, apesar da sua tireoidite de Hashimoto, você volta a ter um metabolismo normal, porque é um suplemento do hormônio natural. Tá, vamos comentar sobre o lúpus. Eu vi que veio bastante comentário. Acho que devem ter pessoas que devem estar com essa situação. Então, acho que a gente também poderia abordar um pouquinho sobre o lúpus. Que tenha algumas pessoas. Você tem a doença sistêmica, né? Que vai te causar vários sintomas, né? Te causar fraqueza, te causar da imunidade. E você tem a parte capilar do lúpus, né? Que também você pode ter um padrão de queda capilar semelhante à alopecia areata. Daí aquelas círculos que caem assim do nada, formam um círculo assim, sem fio nenhum na tua cabeça. E pode ter essa queda capilar por causa do lúpus, né? Para controlar o lúpus, você tem que dar uma controlada no seu sistema imunológico, né? Ele está meio te prejudicando. Então, como é que você faz isso? Você organiza todo o seu metabolismo, tá? Tem que organizar, desinflamar o seu corpo, aumentar as defesas antioxidantes, regular o sistema imunológico, o excesso do sistema imunológico, retirar alimentos que estão ativando esse sistema imunológico. Então, daí você tem que fazer uma investigação, ele já vai para investigação alimentar, investigação metabólica completa, tá? E daí a gente vai ter que fazer uma live só de lúpus, então. São doenças bem complexas, né, gente? E daí, para você controlar uma doença autoimune, você precisa aumentar o seu nível de saúde metabólica, reduzir o hiperestímulo ou o estímulo deletério do sistema imunológico erradamente ativado, vamos dizer assim. E para isso você tem que controlar intestino, inflamação, radicais livres, regular hormônios, controlar, deixar o organismo com nutrição ideal, vitaminas, minerais, fazer todo tipo de ações benéficas, né? benéficas
E daí você pode associar óleos, né? Que são anti-inflamatórios, antioxidantes, né? Por exemplo, copaíba, anti-inflamatório e antioxidante, né? Turmeric, inflamatório e antioxidante. DDR Prime, que o pessoal também comentou, né? DDR Prime também é uma opção bem legal, tanto para que a gente comentou antes de cabelo branco, quanto para doenças autoimunes. DDR Prime é um mix de plantas que a gente fala de óleos essenciais que tem um poder muito antioxidante, anti-inflamatório e aumenta a circulação, que a gente fala até em questões neurológicas, tá? Existem alguns óleos que a gente pode, por exemplo, usar para questões realmente assim, para Parkinson, Alzheimer, que vão aumentar a circulação lá do nosso cérebro. Então, é uma questão bem legal, tá? Pra gente associar o DDR Prime. Fala do teu grupo secreto ali, que o pessoal tá escrevendo secreto, achando que tem que escrever secreto no Instagram. Não, pessoal, tem que clicar no link da Jéssica lá. Não. Foi feito um código para eu mandar o PDF depois. É só escrever secreto que eu consigo encaminhar todo mundo pro grupo. Porque na live passada eu prometi passar esse PDF e eu não consegui responder metade da galera. Então é só pra gente conseguir dar uma fluidez para eu mandar depois esse resuminho pro pessoal. Que aí fica mais prático para encaminhar. Não é por isso é só para escrever, gente, quem quer receber o PDF do resumo depois, tá? Nada além disso, tá? Não tem nada de extraordinário. Quem quiser mais dúvidas, gente, vocês querem que eu revise e mostre para vocês o resuminho dos cabelos de novo? Sobre os blends, do que vocês podem montar? Eu vou botar aqui na tela que aí vocês dão uma olhada também, tá? Quem quiser. O pessoal tá perguntando novamente, né? A gente falou ali do blend anti-inflamatório, a gente falou de bloquear o DHT. A gente vai mandar um materialzinho ali, a Jéssica vai mandar, né? Um materialzinho daí pro pessoal, porque daí a gente consegue falar sobre mais coisas, né? Senão a gente tem que ficar repetindo o mesmo assunto. Daí depois vocês leem lá, quem quiser ler, lê. Como é que é o blend anti-inflamatório, como é que é o blend para bloquear DHT, como é que é o blend de estímulo capilar. Cedro coloca no blend de queda. Sim, eu associo também, tá? Isso porque foi feito, que eu comentei do artigo, que eles fizeram um blendzinho por 6 meses. Galera, já pensem nisso. Alguém não vai fazer o cabelo crescer da noite pro dia, gente. Entendam isso. O cabelo leva um processo. Eu não lembro quantos centímetros que é por mês, tá? Se tu lembra? Meio a 1 centímetro por mês. Tá? Sendo muito positivo. Então é isso que vai crescer. Vai precisar de um tempo de hidratação, não. De uso dos blends para você ver também um aumento nesses folículos, nesse crescimento, tá? Eu acho que vou ter que dar um mamar para bebê, tá? Se tu vai respondendo que eu vou pegar a Diana aqui para dar um mamar e daí eu já volto. Tá bom, vamos lá. De óleo para diminuir pelos no rosto. Sim, óleo para diminuir pelo no rosto, dá para usar um lavanda, que ele vai bloquear o DHT, né? Talvez um alecrim, mas alecrim e lavanda, porque deles não tem efeito vasodilatador. O que acontece? Quando você usa minoxidil, principalmente o comprimido, pode dar pelo no rosto, tá? Então você não quer esse efeito vasodilatador em toda a sua pele. Você quer em alguns pontos, né? Aqui, por exemplo, né? Então, esses óleos lavanda e alecrim não têm efeito vasodilatador. Eles só têm efeito de bloquear DHT. Então, para diminuir pelos no rosto, o lavanda e o alecrim seria adequado. Eu usaria até preferência o lavanda, né? Do que o alecrim. Lang Lang, eu vi que o pessoal perguntou para fios, tá? Ele é bom para hidratação capilar. Para crescimento em si eu não vi. Para questão de deixar um cabelo sedoso, da mesma forma que o gerânio, tá? Eles são óleos que a gente pode associar, por exemplo, mulheres, eu digo de dica porque eu já usei. Não tem artigo em si que eu tenha lido, mas eu já vi, tanto na minha prática quanto de várias outras pessoas, meninas, enfim, que elas colocam no creme hidratante durante a hidratação, que a gente faz quinzenalmente. Coloca para aumentar o brilho, o viscor. Então, tanto Lang Lang quanto lavanda são óleos bem legais para questão de hidratação do teu fio, tá? Eu vejo o resultado bem legal. Tem alguém que está sangrando de usar os óleos essenciais ali. Eu vi. Tu fez exame de coagulação? Porque isso não é muito normal, né?
A não ser que você tenha uma pele muito sensível, né? Que daí você tem que diluir muito o óleo essencial, né? Porque normalmente a gente passa o óleo puro mesmo e não tem problema algum. Mas Pode ser uma alergia mesmo também, que a pode ser pessoa uma alergia, esteja, pode né? ser alergia, pode ser uma pele muito sensível, tem que fazer uma diluição, tipo, 10 gotas de óleo de coco para uma de óleo essencial. Pode ser, a tua pele é muito sensível. Ou muito seca, né? Que daí fica mais sensível. Ou a tua coagulação no sangue ali, tem que fazer um exame de coagulação sanguínea. Deixa eu ver. Gente, eu acho que é isso, né? Não sei se tu tem mais alguma coisa. Se alguém quiser. Tem bastante coisa pra gente falar, mas assim, os top. Eu acho que a galera entendeu o resumão de quais óleos precisa associar para a questão de hidratação, de Ah, crescimento capilar, queda, enfim. perguntou ali, tem algum que clareia o fio? Não, só que escurece o fio. Vai aumentar a quantidade de melanina e daí vai escurecer o fio. Se você é bem loiro, pode ser que escurece um pouquinho, porque o fio fica mais saudável, fica com mais melanina. Na verdade, agora que eu fiquei pensando, para melasma, a gente faz alguns blends para clarear. Que eles fazem uma conversão das enzimas periféricas. Não sei se vai encaixar para a questão de cabelo também. Aí teria que dar uma pesquisada um pouquinho a mais, não tenho certeza. Mas, gente, eu acho que é isso aí, tá? Eu vou colocar só na tela, se alguém quiser tirar foto também do resumo. Acho que não vou conseguir pegar agora, não vou tirar o telefone. Mas, pessoal, depois eu mando para vocês o resuminho de como vocês podem aplicar. Eu acho que é mais um geral para vocês compreenderem de tudo que a gente pode fazer dos olhos e para que a gente pode associar. E qualquer dúvida também vocês vão nos chamando depois, podem ir mandando perguntas, enfim. E é isso aí. Uso de boné, tá? Só porque alguém pediu, tá? Isso você entende super bem. Pode usar boné ou não pode? Só pra gente fechar. O boné você pode usar sim, só que você tem que cuidar com a oleosidade que o boné vai gerar, né? Se você usar o dia todo lá e ficar acumulando oleosidade no seu corpo cabeludo, vai aumentar a infiltração bacteriana, porque a oleosidade chama a bactéria, e vai inflamar mais o seu fio, tá? Então, se você for colocar uma coisa para tapar ali, pode usar, né? Mas você tem que tomar, de repente, mais banhos por dia para tirar essa oleosidade, ou não usar tanto tempo o boné, tá? E daí, se você for um cara com DHT alto, que já tem oleosidade alta, pode causar queda capilar mesmo, tá? Então, tudo é uma questão de bom senso, né? Eu já tenho queda capilar, vou colocar boné ali muitas horas, vai aumentar mais ainda o folículo respirar, evitar que bactérias fiquem ali embaixo dessa oleosidade. Gente, eu acho que é isso, assim, só pra gente complementar. Claro que a gente vai colocando mais informações aqui para vocês, sempre nos canais, enfim, no Instagram de todo mundo que apresentou nas lives. A gente fecha hoje a última live, né, da maratona. Esperamos que tenha as próximas edições. Eu acho que a gente vai se esforçar para fazer mais eventos desses. E a gente quer agradecer todo mundo que participou, todos os médicos também que estiveram junto com a gente, que toparam a ideia, enfim, e se envolveram. Vocês que estão assistindo, que estão procurando com mais conhecimento, entender mais sobre como vocês vão usar de forma segura, tá? Os olhos são seguros, a gente resolve muito problema na vida das pessoas. Vocês viram que a gente pode tratar infinitas coisas. Cada vez a gente fazia live de um assunto, mas a gente abordava vários outros. Como o doutor Renan comentou, realmente a gente está trabalhando com a medicina do futuro. E a gente vai conversando, tá? Próximas edições eu acho que vão vir. A gente vai tentar ver se a gente consegue engrenar mais coisas. Mas obrigado mesmo por todo mundo que participou. E que a gente se encontra em breve por aí também, tá? Acho que Deixa esse eu é o nosso recado para todo mundo. finalizar, então. Pessoal, então teve uma sequência de lives aí, né? Pessoal, uma formação muito boa, né? Médicos com uma formação ótima. Então, fica um recado para vocês, né? Escolham os seus professores. Você fazer qualquer cara que na esquina que dá uma opinião do seu professor, você tá lascado, né?
você tem que escolher bem o seu professor, escolha quem que você vai fazer de referência para que você siga os ensinamentos daquela pessoa e não fique ouvindo pessoas que estão apenas, talvez, dando a opinião delas, não estudam nada, só estão dando opinião. E, enfim, é uma coisa para vocês, né? Escolha os seus professores, tá? Não faça qualquer um ser professor. Isso é importante. Gente, então tá. É isso aí, tá? Eu vou mandar depois o resumo para vocês lá no grupo e vamos conversando. Vou tentar largar mais alguns resumos que aí vocês vão colocando isso na prática, tá? Eu gosto de colocar coisas simples para vocês usarem e que tem embasamento científico para vocês estarem respaldados também quando vocês indicarem as coisas. Gente, beijo, beijo. Prazer por todos vocês e vamos se vendo nas próximas. Até mais. Um abraço.